Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que tem como tema: o fracasso não é o ponto final. Quando a gente ouve essa palavra fracasso, sempre vem na nossa mente as pressões que a gente recebe diariamente. A gente vive numa sociedade onde constantemente nós somos bombardeados com a mensagem de que o nosso objetivo final é ter sucesso. Essa é a tônica da sociedade, é assim que caminha, né, o mundo, os seres humanos. Então, a gente vive com essa pressão de ter que dar certo, e quando alguma coisa dá errada, parece que acabou o mundo, né? Tudo desmoronou. Mas a Bíblia ensina para nós que o fracassar, muitas vezes pode ser uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus, para nos moldar, para nos ensinar, principalmente para nos aproximar dEle. Agora, por que nós sentimos esse sentimento de fracasso, de frustração, quando alguma coisa que a gente planejou, às vezes investiu tempo, dinheiro, emoções, por que a gente fica frustrado? Porque no fundo, irmãos, é a vida, como o Binho falou semana passada, o João tem repetido, é a vida da alma. É a alma que opera, é a alma que está governando, é a alma que está no poder, é a alma que está na direção do barco, é a alma que está dizendo: olha, eu quero isso, eu quero aquilo, e eu quero aquilo outro. E antes de eu começar a falar qualquer coisa, a gente tem que entender um princípio básico do Evangelho, segundo a Bíblia, que o homem, ele é um ser trino, ele é espírito, que possui uma alma e habita num corpo. Não é invertida essa ordem é assim mesmo. O homem é um espírito, é espírito. Então a vida do homem, ela tem que ser uma vida no espírito. O que acontece é que antes de nós conhecermos Jesus, o nosso espírito estava, digamos assim, desativado, estava morto, estava em segundo plano, e quem governava a nossa vida era a nossa alma. Nós éramos governados por sentimentos, por vontades e emoções. Então, eu fazia aquilo que eu queria, do jeito que eu queria, na hora que eu queria. Os planos eram meus, as vontades eram minhas, os sentimentos eram meus, e isso tudo governava a minha vida. Bom, quando nós saímos do reino das trevas para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor, quando nós deixamos de viver uma vida na carne, na alma, e passamos a viver uma vida no Espírito, então o Espírito passa a governar. E uma vida governada pelo Espírito é uma vida submissa à vontade, aos planos, aos propósitos, aos caminhos planejados pelo Senhor. É Ele, tudo é Ele. Então, a alma que governava já não governa mais. É óbvio que ninguém que estava no comando quer sair do comando tão facilmente. Fala para o teu irmão: a tua alma não é tão submissa assim. Às vezes a gente precisa dar umas broncas nela, né? Dizer para ela qual é o lugar dela. Mas normalmente o ponto de nós sentirmos fracassados é porque nós queríamos alguma coisa na alma, e na alma nós não conquistamos, ou muitas vezes Deus impediu. E dentre os sentimentos que estão na alma, né, tem sentimentos bons, sentimentos ruins, mas dentre eles está o orgulho. E às vezes a gente ouve a Bíblia dizer lá em Tiago: Deus resiste o soberbo, dá graça ao humilde. E a gente está brigando com o diabo, brigando com as pessoas, brigando com todo mundo. Deus está com a mão no nosso peito e dizendo: olha, eu não vou deixar esse plano ir adiante. Você fala: mas é o diabo, Satanás, eu te repreendo, demônio, nas hostes celestiais, vou jejuar porque isso é casta. E Deus está com a mão no nosso peito dizendo: eu não vou permitir que isso dê certo, porque a nossa alma tentando governar. Então, normalmente o fracasso, ele é um fracasso segundo a carne. Mas aí alguém vai dizer assim: bom, então é muito simples, porque eu tenho que viver no Espírito, e no Espírito de certa forma não existe fracasso. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nada se torna mais importante do que ouvir a voz dele, ainda que as coisas ao redor estejam desmoronando, o que importa é o que ele pensa. Mas o fato é que mesmo quando a nossa alma fracassa,
nós precisamos aprender algumas coisas. E Deus usa as coisas para nos ensinar. A Bíblia diz em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as bobagens que a gente faz. Você fala, puxa, será que Deus pode usar alguma coisa tola que eu fiz para me ensinar? Nós precisamos entender o seguinte, irmãos, nós estamos sendo moldados para nos tornar totalmente dependentes de Cristo. Nós estamos sendo preparados para chegar e alcançar a medida dele, a estatura dele. Efésios capítulo 4, verso 13, a Bíblia diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, o propósito do Espírito é nos moldar, para que nós cheguemos à plenitude da estatura de Cristo, para que nós não sejamos movidos pelos ventos, pelas artimanhas dos homens, diz o texto, pelos ventos de doutrina, pelos encantamentos deste mundo. É fácil a gente se encantar, não é verdade, querido? Quem já foi aqui em algum restaurante legal, já comeu em algum restaurante legal? Teve uma vez na vida, pelo menos, né? Todo mundo já teve, talvez, essa oportunidade, nem que for convidado, né? Se o teu pastor nunca te convidou, fica aqui a dica. Arrumei problema, né? Mas quando a gente vai naquele lugar, a gente não se encanta. Você senta ali, vem alguém e te chama de Senhor. Aí você fala, puxa, que imaginei que pudesse ser tratado. Eu acho que de fato eu nasci para isso aqui. A gente se encanta, né? Até vem a conta, né? Quando vem a conta você fala, diabo sujo, eu sabia que você estava por trás disso. Mas irmãos, a gente se encanta facilmente. E as questões que nós passamos, as coisas que eventualmente dão errado, servem para nós sermos moldados à medida da estatura de Cristo. Se parecer com Cristo não é uma questão de realizações pessoais. Se parecer com Cristo não se trata de quanto eu consigo conquistar, ou quais os lugares que eu consigo ir. Se estiver no plano de Deus, ok, mas não se trata disso. Não se trata de conquistas humanas. Se parecer com Cristo é uma questão de relacionamento. Esse é o ponto central do Evangelho. Relacionamento com Deus. Não tem a ver com conquista. Não tem a ver com dar certo no mundo. Eu posso até ter coisas ou não ter. O apóstolo Paulo falou, sei o que é ter necessidade, sei o que é ter abundância, sei tudo isso. E aí ele termina dizendo em Filipenses, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. O foco não são as coisas, é o relacionamento com Ele. O foco é Ele. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus estava fazendo uma oração e ele diz, a vida eterna é esta. E ele não fala de nenhuma outra coisa, ele diz, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse é o propósito. Não é ter coisas, não é comprar, vender, e embora essas coisas sejam naturais e talvez no cotidiano necessárias, mas elas não são fundamentais. Fundamental é ter relacionamento com Deus. Porque nós temos duas questões fundamentais. Relacionamento, realização sem relacionamento vai implicar em deserto, em vazio, em escuridão. Eu conheço muitas pessoas na igreja e fora delas que conquistaram muitas coisas, mas não tem nenhum relacionamento com Deus, não tem nada de vida com Deus, não tem nada do Espírito, e apesar de terem muitas coisas, elas são
vazias. Cornélio era um homem que tinha muitos bens, que tinha uma condição financeira boa, que ajudava as pessoas, que era de certa forma temente, mas ele precisava ter relacionamento com Deus. Então Deus levanta Pedro em outro lugar, para ir lá, para apresentar Jesus para Cornélio. Sabe aquela pessoa que você fala, ela tem tudo, mas falta Jesus. Faltou tudo. De fato, ela não tem nada. Ela só tem coisas. E ter coisas é ter nada. Então, realização sem relacionamento é vazio. Talvez a gente briga, e essa semana a gente teve um Big Cell aqui. A Sibeli falou sobre Eclesiastes capítulo 2, ficou martelando na minha mente aquele texto, porque a gente fica correndo atrás do vento o tempo inteiro. E a gente passa a vida, e muitos de nós, eu falo por mim pelo menos, já gastou muito tempo correndo atrás do vento. E quando você finalmente consegue estocar o vento, depois vocês editam, tá? Você descobre que não tem sentido nenhum. Você descobre que não tem peso nenhum. Você descobre que não serviu de nada. Você fala, puxa, consegui armazenar o vento dentro de um pacote aqui, mas ele foi embora. Então, realizar sem relacionamento não é nada. Não diz nada. Não quer dizer coisa alguma. E no fundo vai terminar em fracasso. O que é bom. O que é bom. Agora, relacionamento que produz uma realização, isso vai significar como resultado propósito, vida, graça, satisfação. Porque quando eu me relaciono com Deus, eu vou tentar de alguma forma ouvir o que Ele quer. E se Ele quiser uma coisa mínima de mim, porque quando a gente fala relacionamento com Deus, então vou fazer tudo que Deus quer, a gente já imagina assim, aquela coisa expressiva tal. Não, às vezes o que Deus quer é que você pegue esse copo daqui e mova ele para cá. E se você fizer isso aqui em Deus, você vai botar a tua cabeça no travesseiro e dizer, puxa, como eu estou realizado. Puxa, como é bom isso. Para muitas pessoas vão olhar e falar, mas você moveu um copo de lugar, você foi ali e tirou um lixo, você foi ali e falou com uma pessoa e orou por ela, isso não é tão expressivo assim, mas Deus me mandou a fazer, eu tenho relacionamento, eu fiz aquilo com a convicção do Espírito, aquilo vai me trazer propósito, aquilo vai me trazer vida, aquilo vai me trazer satisfação. Então o nosso alvo não é ter relacionamento, o nosso alvo, aliás, não é ter satisfação, o nosso alvo é ter relacionamento. O nosso alvo não é conquistar, o nosso alvo é nos relacionar com o Senhor. Relacionamento deve ser o nosso foco principal. E relacionamento, irmãos, não é uma questão tão simples assim. Relacionamento é uma questão de entrega. Relacionamento é uma questão de dependência. Relacionamento é uma questão de obediência. Relacionamento é uma questão de reconhecimento. É uma questão de honra. Mas na presença de Deus, principalmente de quebrantamento. Porque quando eu vou me relacionar com Deus, certamente do Espírito eu vou ouvir coisas que não me agradam. E qual que é o nosso maior problema? É que a gente não quer se quebrantar. A gente quer ter coisas. A gente quer conquistar. Tenho pensado nesses dias sobre isso, sobre essa questão de tantas coisas. Com todo mundo que você conversa, a pessoa fala, nossa, estou cheio de coisas. Nossa, quase não tenho tempo. Puxa, eu preciso ir ali, eu preciso fazer aquilo. Eu preciso comprar, vender e tal. Aquilo que a Bíblia já fala que é nada. E de certa forma o que nós precisamos, relacionamento com o Senhor. Eu estava orando ontem à noite e eu ouvi muito claramente no meu espírito, que Deus anseia por esse relacionamento com a igreja. Eu sei que às vezes a gente ora e fala assim, Senhor, eu quero te conhecer e tal, mas a nossa atitude
é comportamental apenas. Eu quero falar um pouco sobre isso. Não é uma atitude de quebrantamento, mas apenas comportamental. E a gente age de forma comportamental em tudo que nós fazemos. Nós pensamos sempre em termos de comportamento. Comportamento é o que eu tenho que fazer. E relacionamento é como eu preciso ser. É diferente. Ser é diferente de fazer. Ser filho é diferente de apenas agir como filho. Eu posso agir como filho do lado de fora, sem por dentro ser filho. Eu posso dizer para o Senhor que eu amo, sem que de fato no meu coração eu o ame. Eu posso vir aqui e cantar que o Senhor é a minha prioridade, que Ele é meu tudo, sem de fato na minha vida Ele ser o meu tudo. Comportamento. Deus deseja mudar o relacionamento. E quando eu mudo o relacionamento, Deus altera o meu comportamento. Por isso que a Bíblia traz uma ordem, ela diz: crie, por isso falei. O crer fala de relacionamento, o crer fala do Espírito, o crer fala das coisas do Espírito, do céu. Então eu creio e por isso eu falo. Porque eu não estou falando aquilo que eu estou pensando, eu estou falando aquilo que vem do alto. Aquilo que vem do céu. Então, olha só como é que funciona esse processo. Imagina o seguinte: nós queremos obedecer a Deus. Quem aqui quer obedecer ao Senhor? Todos nós queremos, né? Uma coisa boa. Mas aí, a gente não pensa sobre relacionamento. A gente pensa de forma comportamental. E aí o que nós fazemos? Nós começamos a fazer promessa. Conhece alguém que faz promessa? A gente trata Deus como o voto do emagrecimento de janeiro. É verdade, você faz e sabe que não vai cumprir. Você faz e sabe que em algum momento vai se desviar. Em algum momento Satanás vai colocar um bolo de chocolate na sua frente. E você vai repreender o diabo, mas não o bolo. Ele fala: vai embora você, mas deixa o bolo aqui. Então, nós queremos obedecer, a gente faz promessa. Eu vou te obedecer, Senhor, esse ano vai ser tudo diferente. Eu vou te buscar, todo comportamento. Eu vou te buscar de todo o meu coração. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Agora eu vou visitar os hospitais. Agora eu vou jejuar. Agora eu vou orar 3 vezes por dia. Agora eu vou orar até o meu joelho ficar roxo aqui e tal. Aleluia. Aí vem o bolo de chocolate. Aí vem o fracasso. Aí vem o problema. Aí eu não consigo fazer. Aí eu fracasso, aí eu falho. Aí eu fui inconstante. Aí eu disse que ia ler a Bíblia, o Novo Testamento todo no primeiro semestre, não li nada. E aí vem o que? A frustração. Eu não devia ter feito isso. Tudo comportamento. Veja, o que eu estou dizendo aqui são coisas em si mesmo boas. São ruins. Mas eu estou tentando fazer de uma forma comportamental. Não tem relacionamento nisso. Tem comportamento, tem atitude. E aí eu falo: bom, então eu me desviei. E aí eu vou tentar me redimir. E aí eu vou pedir para o Senhor: Senhor, me toca, me transforma, muda a minha vida, quebra isso, quebra aquilo, afasta de mim todo mal. Só que eu ainda estou com a mente do comportamento. Eu estou pedindo para Deus me quebrantar somente de forma comportamental. Que de verdade eu não vou para a presença dEle, de verdade eu não permito que aquilo produza algo em minha vida. Então, o objetivo de Deus não é alterar comportamento. Ai, como assim? Não. É sim, Deus muda as pessoas. Eu conheço fulano que era drogado, agora não é mais. Eu conheço o outro que mentia, não mente mais. Repita comigo assim: o objetivo de Deus não é alterar comportamento, mas mudar o relacionamento. Falo, quando o meu relacionamento for mudado, o meu comportamento vai ser alterado.
Não tem nada a ver com comportamento. Por isso que nós temos ouvido aqui nos últimos dias, nos últimos meses, que não há nada que eu possa fazer, não há nada que eu possa, de forma alguma que eu possa agir, para alterar, ou para mudar absolutamente nada, ou para fazer merecer algo do Senhor. O meu comportamento não vale nada para Deus, ele não serve. Nós temos aprendido que a nossa oração não serve, nós temos aprendido que o nosso louvor não serve, nós temos aprendido que a nossa forma de agir não serve, não serve. Então eu preciso ter relacionamento com Ele, para que Ele em mim as coisas possam dar certo. Então não é comportamento, é relacionamento. Por que a humanidade é tão ruim? O comportamento ruim da humanidade é fruto do distanciamento do relacionamento com Deus. Enquanto o homem estava ali no Éden, estava tudo certo, conversando com o Senhor, tomando café da tarde, comunhão, está tudo certo. No momento em que ele vai fazer algo sozinho, em que ele se distancia do relacionamento, pum, acabou. Ponto final. E tudo que o homem, que Adão tenta fazer a partir dali é comportamental. Adão já pega, coloca ele e Eva colocam lá umas folhas e arruma uma roupa improvisada. Quando Deus chega, ele já prontamente fala: é a mulher que tu me deste, Senhor, eu não tenho culpa de nada. Foi essa pessoa ruim que o Senhor colocou na minha vida, tirou da minha costela, pegou uma costela ruim, quebrada. Comportamento, ele sai já disparando, tudo comportamento. Por quê? Porque já não havia mais relacionamento. Esse é o lugar que Deus quer que a gente esteja, um lugar de relacionamento. Queridos, tem uma história que eu gosto muito na Bíblia, que é a história do filho pródigo. Eu não vou ler totalmente a história, ela está em Lucas capítulo 15, mas eu vou tentar contextualizar para você, depois você lê todo o capítulo. A história do filho pródigo ela é interessante, porque o filho pródigo faz o que a maioria de nós faz. Talvez você diga: não, eu conheço a história, pastor, não sou ruim daquele jeito, não fui com as meretrizes e tal. Talvez você não tenha perdido com as meretrizes, mas é o seguinte: o filho ele pede uma bênção para o pai, ele fala: olha, é minha herança, sabe que você pode dar a minha parte? Quantas vezes você não orou para o Senhor te dar algo de bom? Quantas vezes você não cantou assim: dá a minha bênção para depois subir? Quantas vezes a gente não orou para algo que a gente queria muito dar certo? Senhor, me abençoa, Senhor, prepara aquele recurso, preciso o Senhor preparar, eu vou fazer isso e aquilo outro. E o filho pródigo, ele não ora, mas o contexto mostra que ele pede, e sabe o que o pai faz? Ele dá. Tá bom. Ele pegou, tudo comportamento, é assim: se eu tiver a herança, então a minha vida vai ser diferente, aí eu vou dar certo, aí eu vou lá fora, e aí eu vou ganhar, e aí eu vou viver bem, e aí tudo na minha vida vai fazer sentido, porque Deus me abençoou, o Pai me abençoou. Deus fala: tá bom, então pega, toma. O problema de Deus não é esse. E aquele filho vai lá e ele perde tudo. A gente conhece bem a história. Ele chega ao ponto de ele olhar para os porcos que estão comendo lavagem e fala assim: puxa, eu estou com vontade de comer essa lavagem. Os trabalhadores do meu pai, que estão lá, comem melhor do que eu, que estou com vontade de comer a lavagem dos porcos aqui. Mas na cabeça dele, era só conquistar algo, que tudo estaria resolvido, tudo daria certo, tudo já faria sentido. Mas aí, irmãos, ele está na esfera do comportamento. Ele está aqui dizendo: olha, então, bom, eu só tenho um caminho, já deu tudo errado, agora eu preciso voltar para a casa do meu pai. Mas quando a gente vai para Deus, tentando agradar a Deus no nosso comportamento, não vai dar certo. E aí ele chega na casa do pai, e ele já começa comportamento: pequei contra o céu, pequei contra ti. Quantos já não chegaram na presença de Deus assim: ó Senhor, eu pequei, errei, Senhor? Não estou dizendo que você não tem que quebrantar, irmão, não é isso. Mas olha a motivação: já não sou digno de ser chamado teu filho, me coloca como um dos teus trabalhadores aí. Comportamento: olha, eu nem
obedeço, eu vou ficar como eu vou trabalhar para o Senhor. Eu vou fazer a obra, eu não preciso de nada, eu vou fazer a obra. Fazer a obra não é algo bom? Quantos aqui querem fazer a obra de Deus? Amém? Eu quero, irmão, pode levantar a mão, não fica com medo não, não é pegadinha. Eu quero fazer a obra de Deus. Mas aquele filho estava tentando chegar novamente, baseado no comportamento, baseado na sua vontade própria. Fala, não, dei errado lá, mas agora eu vou dar certo aqui. E a questão não é dar certo ou dar errado, mas é se eu conheço ou não conheço o Senhor. O que o pai faz? E é interessante porque qualquer um de nós naquela posição como pais, e como pais a gente sempre cobra os filhos do comportamento, não é assim? Pelo menos eu sou assim, né? Fala, não gosto desse seu jeito, não gosto dessa forma que você age, não gosto disso que você faz. A gente não age assim? Como pais? Ou não? Vocês são mais santos do que eu. Eu ajo, irmão, então confessar o pecado aqui. Ou não, talvez não seja tão pecado assim, né? Porque senão eu vou ficar dando margem para depois me julgarem em casa. Mas a gente, esse comportamento, qualquer um de nós olharia para o filho, eu falo por mim, falaria, eu sabia, cara. Eu tinha certeza. Tá vendo? Ficou anos aqui e não aprendeu nada. Não sabe nem administrar uns trocados. Olha aí o que deu. Perdeu metade da fortuna da família. Esse pai estaria errado? Provavelmente não, é isso mesmo. Mas qual é o padrão de Deus? Não é comportamento, é relacionamento. Enquanto aquele filho está lá dizendo, olha, me coloca como um dos seus trabalhadores, eu vou agir novamente na minha força para tentar te servir. O pai diz o seguinte, não. Pega um anel, devolve a autoridade, coloca uma sandália nova nos pés, mata um novilho, faz uma festa. E o pai abraça o filho e chama ele de filho. Porque o pai estava dizendo o seguinte, não é no seu comportamento que você vai me agradar. Não é no seu comportamento que você vai dar certo. O pai chama aquele filho perdido para o relacionamento. Ele fala, meu filho que estava morto, reviveu. Então esse é o padrão de Deus com a gente. A gente vai para Deus dizendo, Senhor, me coloca aí como um dos trabalhadores, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Deus fala, eu não estou interessado nisso, eu estou interessado em que você se comporte, em que você seja filho. E o filho tem relacionamento, o filho tem vida, o filho tem transferência, o filho tem intimidade. Aquele presidente dos Estados Unidos, estou tentando lembrar o nome aqui, Jefferson, que o filho dele está embaixo da mesa, Não é o Biden não. Kennedy, isso. Fugiu o nome aqui, irmãos. Pensa só, tem uma foto que o Kennedy está lá, o presidente dos Estados Unidos, e o filho dele embaixo da mesa, brincando de brinquedo ali, os carrinhos, sei lá, algumas coisas. Quem mais, além do filho do presidente dos Estados Unidos, a maior nação do mundo, poderia estar embaixo da mesa do pai, enquanto ele tira uma foto, para a posteridade, brincando de brinquedo embaixo da mesa? Só quem tem relacionamento. Eu não estou aqui, irmão, dando salvo-conduto para você pecar, e dizer, olha, então pode fazer o que quiser, é só voltar e dizer, eu sou filho, está tudo certo. Não é isso. O que eu estou dizendo é que a gente está tentando se relacionar com Deus muitas vezes, baseado em comportamento. Eu preciso dar certo, eu preciso fazer, eu preciso acontecer, e Deus não está preocupado com isso, porque se Deus estivesse preocupado com isso, nada do que nós fazemos ou faríamos daria certo, porque Deus só recebe a Cristo. Então o foco de Deus com a gente não é o que a gente pode fazer, ou o que a gente pode dar, ou como nós podemos agir. O foco de Deus é relacionamento. Amém? O que Ele quer de mim e de você é relacionamento, é que você o conheça. Em João 17, quando Jesus ora, Ele fala para que eles, assim como eu e o Pai somos um, eles também sejam um.
Relacionamento, é sempre sobre relacionamento. O poder para mudar comportamento não vem de nós. É por isso que a gente tenta e falha. Por isso que a gente fracassa. Por isso que nós prometemos e não cumprimos. Por isso que nós começamos mudança e depois a gente volta atrás. Por isso que eu disse no começo que a gente coloca o relacionamento com Deus como uma dieta de janeiro. Eu vou, dá 3 meses, já perdi 3 quilos. Em abril, ganhou 4. Não sei, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa. Não, irmãos, com Deus é relacionamento, não é comportamento. Não é comportamento. O poder para mudar o comportamento vem do nosso relacionamento com Cristo através do Espírito Santo. Olha como é que funciona. Jesus, ele sabia que ele seria abandonado. Jesus, ele sabia que ele seria traído por alguns dos seus discípulos. Eu não estou nem falando do Judas, tá? Ele sabia que ele estava para ser preso e ele ia ser entregue à morte. E os amigos dele, muitos deles iam trair, iam fugir, iam esquecer dele. Teve 2 que pegaram um trem e foram para Emaús, né? Trem é minha versão aqui, eles foram a pé mesmo. Aí a pergunta é a seguinte: Jesus ficou desanimado? Ficou deprimido? Ai, me abandonaram, eu sabia, não devia ter confiado nesses 12 aqui. Tinham 12 tão melhores em outros lugares. Ficou irado. Jesus ameaçou abandonar, falou o seguinte: eu estou indo, mas se vocês me negarem, Jesus fez isso? Não, sabe o que Jesus faz? Jesus intercede por eles. Assim como hoje Jesus está intercedendo por nós. Lucas capítulo 22, verso 31, diz assim, está tendo uma conversa ali, e toda conversa que tem uma espetada na Bíblia, normalmente a gente encontra Pedro no meio dela, não sei porquê. Mas ele diz assim no verso 31, Lucas 22, 31, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Vê Jesus intercedendo pelos discípulos. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Estava dizendo que Pedro não era convertido. Ele, porém, respondeu, olha o comportamento aqui, irmãos. Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Comportamento, estou com Jesus até o fim, não abro, eu e Cristo, somos um. Jesus, parça, bateu no peito, chamou para si, como diz aí, chamou a responsa. Pedro falou, é comigo, Senhor, comigo não tem esse negócio de abandonar não, de diabo e tal, conta comigo. Aí Jesus olha, Jesus sabia que era só comportamento, ainda faltava para Pedro o relacionamento, né? Mas Jesus lhe afirmou, afirmo-te, Pedro, que antes que hoje, afirmo-te, Pedro, que hoje, 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Pedrão, você vai negar. Não, Senhor, porque agora, esse ano tudo vai ser diferente, vou emagrecer. Não vai não, você vai me negar. Pedro, você é um cara legal, você tem boa vontade, mas você vai me negar. Porque é só o seu comportamento que está dizendo isso. Você ainda precisa me conhecer. Por isso Jesus começa o texto dizendo, quando te converteres. Pedro, você precisa ser convertido ainda, você não é. Então, a ponto de ser abandonado pelos discípulos, é Jesus quem conforta eles. Jesus que alivia o coração deles. Mesmo se eles fugirem. Mas a gente coloca o foco no comportamento. Aí passa um tempo, Jesus ressuscita, estou resumindo a história aqui. Aí ele encontra com Pedro.
Quando a gente pisa na bola, como é que a gente fica? Né? Cara de capa caída, né? Pedro estava lá murchinho. Cadê aquele Pedro que morre, que mata, que prende, que pisa no diabo, que dá pirueta para trás, que fala em língua estranha? Cadê o Pedro? Está quietinho, murchinho, sem graça. Fracassei, deu errado. Já viu o irmão quando vem para o culto, quando dá tudo errado na semana? Vem com aquela cara meio mochibenta, né? Sabe cara de minhoca? Já viu uma minhoca de frente assim? Tudo bem, irmão? Tudo. Deu tudo errado. Mas ele saiu daqui domingo batendo no peito, falando: eu pego o diabo essa semana, ele não vai me escapar, né? Chega no outro domingo e fala: ih, deu ruim, neguei 3 vezes. E nem foi o galo que cantou, foi o cachorro que latiu. Aí Jesus olha para Pedro e fala: e aí, Pedro? Pergunta o nome do irmão que está do seu lado. Fala: qual é o seu nome aí? Agora faz de conta que você é Jesus. Pergunta para ele assim, fala o nome dele, fala assim: ô fulano, tu me amas? Binho, tu me amas? Pergunta mais uma vez, irmão, porque foi 3 que ele negou, tá? Fala para ele aí, fala: Binho, tu me amas? Falta uma, 3ª. Binho, tu me amas? Jesus estava dizendo: Pedro, você está... é comportamento. Eu quero relacionamento. Você me ama? Amor não é comportamento, amor é relacionamento. Amor é vida que flui. É diferente. E aí Pedro falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Jesus fala: agora que você entendeu que você precisa estar perto de mim, ter relacionamento comigo, eu vou mudar o seu comportamento. Eu vou mudar quem você é. Atos capítulo 2, você vai ver Pedro, aquele Pedro que estava murcho, aquele Pedro que estava derrotado, aquele Pedro que tinha fracassado, aquele Pedro que tinha ido contra tudo aquilo que ele falou para Jesus. Aquele mesmo Pedro, agora revigorado, agora cheio do Espírito, levantado para falar em Atos capítulo 2 e profetizar e liberar poder do Espírito e falar sobre todas aquelas pessoas. Era um outro Pedro, porque o relacionamento mudou o comportamento. Era outro Pedro, era uma outra pessoa. Então, para mudar o comportamento, Deus chama para o relacionamento. Agora eu quero falar de alguns pontos aqui. Quando que o fracasso não vai ser o fim de tudo? Dito isso na introdução, quando que o fracasso não vai ser o fim de tudo? Se através dele a gente reconhecer a nossa incapacidade. Reconheça que não dá. Não tem como. Um dos propósitos de nós fracassarmos na alma é nós lembrarmos da nossa dependência de Deus. Eu preciso depender de Deus 100% do tempo. Paulo estava com um espinho na carne, ele foi gentilmente na presença de Deus tentar fazer a sua petição, reclamar, falar: Senhor, está difícil esse espinho, essa coisa que eu estou levando. Está lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. E ele vai para Deus e fala: Senhor, se for possível. Paulo estava quase dizendo assim: Senhor, o Senhor sabe que eu tenho feito a obra, tenho servido, tenho, né? Quem já não fez essa oração? Senhor, tenho obedecido, tenho feito. Aí ele vai para Deus, e ele faz aquela oração, e esse espinho na carne está me atormentando. Aí Deus responde para ele: minha graça, deixa eu, puxa, apagou tudo aqui, irmãos, vamos lá. Minha graça te basta, ou minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí, o que Paulo faz? Paulo está no relacionamento, Paulo está na presença de Deus. Aí Paulo muda, ele fala: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas.
para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco é que sou forte. Percebe? Paulo vai para o relacionamento e fala: Senhor, tem uma questão aqui. Irmão, nenhum problema da gente orar ao Senhor e pedir para Deus livrar a gente de algo. Isso não é pecado, não. Mas o espírito tem que estar correto. Paulo está no relacionamento e Deus fala assim: minha graça te basta. Imagina, é como se Deus estivesse dizendo aqui, vamos traduzir: não vou te livrar disso. Como assim? Mas pastor, o certo não é a gente orar e Deus livrar? Não. O certo é eu ter relacionamento com Deus. Mas eu queria tanto que Deus me livrasse, Paulo também. Mas aí Paulo, que tinha relacionamento, que estava submisso à vontade de Deus, que tinha intimidade com o Senhor, falou: então é o seguinte, a graça basta? Então basta. Aí ele fala: eu aprendi a me gloriar nas fraquezas, aprendi a me alegrar nisso. Irmão, o fracasso não é o ponto final. O fracasso pode ser o início de uma vida de reconhecimento da nossa incapacidade e de dependência total do Espírito Santo de Deus. Esse é o ponto que Ele quer que a gente chegue. Mais do que isso, o fracasso, ele vai ajudar a alinhar a minha expectativa. Porque muitas vezes eu estou com a expectativa alta nas coisas naturais, eu estou com a expectativa alta nas coisas que os meus olhos veem. Então quando eu fracasso, o meu grau de autoestima desce. Tem umas pessoas que eu tenho uma inveja santa, elas têm uma autoestima elevada, sabe? Sabe aquela pessoa que fala de si mesma assim? Aí você olha, você fala: eu sei que ele não é, mas eu fico feliz assim, né? Impressionado como ele se acha importante. Conhece gente assim? A gente está com a autoestima lá em cima, expectativa elevada. Você é a melhor versão de si mesmo. Aí a gente fracassa. Sabe o que acontece com a nossa expectativa? Ela é alinhada. Ela é alinhada aonde? Aonde eu tinha uma alma governante, eu tenho uma alma submissa. Eu tenho o Espírito falando. Eu tenho a vontade de Deus, não é mais o que eu quero, é o que Ele quer. Então, tudo que deu errado aqui não vai me fazer mal nenhum, porque o que tinha que dar certo está dando. Eu tenho que dar certo com Deus, irmão. Eu tenho que ir para o céu. Eu tenho que ter relacionamento com Ele, eu tenho que ser filho, é nisso que eu tenho que dar certo. E de verdade, eu nem consigo dar certo nisso se não for por Cristo. Então a minha expectativa tem que estar alinhada. Então o fracasso não é o fim. Provérbios capítulo 16, verso 9 diz: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Eu faço um monte de plano, mas quem dirige os meus passos, com a minha expectativa alinhada, é o Senhor. É pecado ter plano? Não. Pecado sonhar? Não. É pecado você imaginar, morar num lugar melhor, ter uma coisa melhor? Não. Em si mesmo não são ruins. Mas quem dirige os teus passos? É o Senhor. Outra coisa. Quando que o fracasso ele não é o ponto final? Quando ele nos leva a um quebrantamento. Irmãos, normalmente quando a gente está cheio de si mesmo, dando certo, a gente não consegue ouvir Deus de forma clara. Mas quando a gente está, quando nós tomamos aquela paulada assim, ó, que você perde até o rumo. Já tomou uma dessa? Aquela que você perde a noção assim, você fala: para onde eu vou? A gente aprende a se quebrantar, fala: opa, eu preciso ouvir mais, eu preciso discernir, eu preciso entender que tem guerra que não é a minha, que tem briga que não é a minha. Uma vez teve uma briga na escola, toda escola tem uma briga, né? Teve uma pancadaria, 2 amigos, eu não vou citar o nome, porque eu posso envergonhar alguém. Eu, super-homem, fui separar, irmão, tomei uma. Na hora, assim, subiu um ódio pelos 2 que estavam brigando ali.
Depois eu fiquei pensando, falei, o que eu tinha que entrar aqui, né? Às vezes é isso, a gente entra numa coisa que não devia ter entrado. Toma um soco no meio da cara que não devia ter tomado. Mas aí, irmão, a gente aprende. Fala pro teu vizinho assim, você aprende. Fala, quebranta. Fala, a gente vira dependente de Deus. Se através do fracasso, eu reconheço mais profundamente o Senhor como meu Redentor e meu intercessor, significa que o fracasso não é o ponto final. Nunca mais nada vai dar certo para mim, nunca mais eu vou fazer, nunca mais. Eu preciso reconhecer que Jesus está ali. E por fim, o fracasso ele tem que me levar a um relacionamento com Deus. Não a um comportamento, desculpa a expressão que eu vou usar, idiota. De querer tentar fazer as coisas do meu jeito. O fracasso tem que me levar a relacionamento. Eu tenho que ser uma pessoa relacional. Veja o que eu vou dizer, vou repetir. Não é liberdade para errar. Mas é liberdade para se relacionar. Jesus continua intercedendo por nós. Hebreus capítulo 7, verso 24 diz: este, no momento, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vai ter problema, eu vou errar, mas eu sei, e essa é a minha segurança, que quando eu pecar, eu tenho um Deus que está diante do Pai, intercedendo como advogado pela minha vida, para que o diabo não me tome, para que eu não seja envergonhado, e para que eu tenha lugar de restauração nele, por causa dele. A gente deve errar, não. Tem erros que vão ter consequências graves? Tem. Mas sempre que eu for para ele, no relacionamento, eu consigo encontrar lugar de restauração em Cristo Jesus. E quando a gente entende isso, a gente começa a agir assim com os outros. Perdoar se torna mais fácil. Porque eu não dependo que a pessoa se comporte de maneira A, B ou C, para que eu perdoe ela, para que eu seja uma pessoa, para que ela alcance graça diante de mim, não. Ela simplesmente vai pedir perdão, e se for de coração, se não for de coração, pouco importa, eu simplesmente vou perdoar. Porque o comportamento não importa, o meu comportamento para Deus não importa. Você acha que Deus nunca percebeu quando você chegou para Ele dizendo que estava arrependido de algo e de fato não estava? Você acha que Ele não sabia? Não vou nem pedir para você levantar a mão. Quantas vezes você pediu perdão para Deus sem estar arrependido? De verdade. Só com remorso, só com medo, o que o céu pode pensar em relação ao que eu fiz, mas no fundo assim, a gente fala assim, no fundo eu devia ter feito aquilo mesmo. Você acha que Deus não sabia? Sabe o que ele fez? Ele nos chamou para o relacionamento. Quando Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, o perdão não é apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 é um número. Não, também não é um número. A questão não é o número. A questão é estilo de vida. Não é o comportamento, é o relacionamento. Então, Jesus e o Espírito estão trabalhando para que nós alcancemos a estatura de Cristo nessa terra. Amém, irmãos? Deus está chamando pessoas hoje para o relacionamento. Eu sei que muitas pessoas têm se comportado de forma a tentar agradar o Senhor. E, irmãos, seja o melhor cristão que você puder. Não estou dizendo que você deve agir mal, ou largar tudo. Não, vou agir de qualquer jeito então, porque é só orar. Não é isso. Mas a nossa vida não deve estar fundamentada no comportamento, naquilo que eu faço. Porque quando eu me comporto, e eu estou baseado no comportamento, eu posso, e muitas vezes, e na maioria das vezes vou fracassar. E eu sinto que tem pessoas aqui, e eu vou terminar já, tem pessoas aqui que estão assim, com um sentimento de fracasso, deu errado.
Eu tinha tanta expectativa, eu tinha tantos planos, eu tinha tantas palavras que eu recebi, tantas coisas que eu ouvi, e eu fracassei. Parece que acabou tudo. Eu acho que eu não vou mais tentar, eu acho que eu vou parar. Talvez Deus até tenha colocado coisas no seu coração, mas colocado coisas para fazer do jeito dele. Talvez tem sonhos que Deus plantou no teu coração, que são sonhos dele, mas aí a gente pegou e tentou fazer do nosso jeito, porque a vida da alma é muito governante ainda, é a alma dominando, mas no espírito eu preciso ouvir o Senhor. Deus tem um plano? Tem. Para quando? De que forma? Eu lembro de Davi, quando estava trazendo a arca de volta para Jerusalém, e nós lembramos daquela situação em que a arca se desequilibra e Uzá vai lá e põe a mão, e ele morre instantaneamente. Alguém diz, puxa, deu errado, a arca, a presença de Deus, algo tão bom, e olha o que aconteceu, uma morte. Uzá pôs a mão e morreu, porque ninguém podia pôr a mão na arca. Mas sabe o que Deus estava mostrando para Davi? A arca tem que voltar, mas não é de qualquer jeito. As coisas vão acontecer, mas não são de qualquer jeito. E aí Davi, depois de um tempo, ele traz a arca de volta para Jerusalém. E a Bíblia diz que eles davam 6 passos, paravam, sacrificavam. Davam mais 6 passos, paravam, sacrificavam. Porque o que Davi precisava entender é que aquilo era a presença de Deus. E a presença de Deus é relacional, não comportamental. Eu não vou dar uma ajuda para a presença de Deus. Eu não vou dar uma força. Eu não vou trazer ela de qualquer jeito. Eu não vou fazer de qualquer jeito. É relacionamento. Amém? E muitas pessoas estão assim. Aí eu fracassei. Acabou. Não, não acabou. Talvez seja o começo de uma vida de relacionamento. De uma vida de dependência. De uma vida de quebrantamento. Ah, mas então o que deu errado vai dar certo agora, porque eu vou ter relacionamento com Deus? Não, talvez não dê, talvez nunca dê, talvez nem seja para ser. Mas tenha certeza de uma coisa, quando nós estamos na presença dEle, o nosso coração é preenchido, é cheio, o sentimento de satisfação é completo, porque não é numa coisa, mas é em alguém, é em Cristo Jesus, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Cristo está intercedendo por nós hoje, amém? Se entregue nesse momento à intercessão de Cristo, se quebrante. Irmãos, Deus renovou Pedro, quando ele tinha fracassado, quando ele tinha errado feio, ele pecou diretamente contra o Senhor, ele errou feio nas suas palavras, mas Deus restaura ele, porque Deus queria ter um relacionamento com Pedro. Nessa manhã o Senhor quer que você se quebrante na presença dEle. Coloque esse fracasso, essa questão na presença do Senhor. Não sei quem são, não vou pedir para vir à frente. Mas se você tem esse sentimento de fracasso, hoje coloque na presença do Senhor. Fala, Senhor, eu quero colocar em Ti. E eu não quero me justificar e nem dizer, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas eu quero encontrar com o Senhor nessa situação. Talvez numa esfera menor você tenha negado Jesus antes que o galo cante. E Jesus está dizendo, ok, eu já sabia que você ia me negar. Mas Ele está te perguntando hoje, você me ama? Porque os planos dele não foram revogados. Se você se quebrantar, a Bíblia diz, achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Se você se achegar a Ele, você vai encontrar um lugar de relacionamento, amém? Faça isso agora, tenha liberdade para orar, para ajoelhar, para fazer como você sentir no coração. Mas eu te convido a entrar na sala do trono. Dizer, Deus, eu preciso tomar um café com o Senhor, eu preciso ter relacionamento. Ó Senhor, em nome de Jesus. Deus, estamos aqui em Tua presença, Pai, somos limitados, falhos, tantas questões em nós,
precisam ser resolvidas. Senhor, nós não queremos nesta manhã chegar em Tua presença tentando fazer com que o nosso comportamento prevaleça, com que a nossa vontade prevaleça. Mas nós estamos aqui hoje, Senhor, pedindo que os nossos olhos sejam abertos. Nós queremos ter relacionamento com o Senhor. Senhor, leva-nos até a Tua presença. Espírito Santo, nos leva até a presença do Pai. Ó Pai, tantas vezes nós tentamos fazer, ir, voltar, até nos arrepender, até Te servir na nossa força, sem dependência, sem vida, sem rendição, sem submissão à Tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, eu Te peço, ajuda-nos. Senhor, eu quero orar em especial por esses irmãos que têm sentido esse sentimento de fracasso. Alguns já pensaram aqui em abandonar todas as coisas, dizendo: olha, acho que eu devo desistir, eu devo parar. E de fato, Senhor, nós precisamos desistir mesmo da vida da nossa alma. Precisamos desistir mesmo das nossas vontades. Precisamos desistir mesmo das nossas emoções. Precisamos desistir mesmo dos nossos planos. Mas não queremos desistir de Te conhecer. Senhor, ajuda-os a encontrar um lugar de relacionamento, um lugar do secreto, um lugar onde o Senhor habita, está, um lugar onde nós temos acesso ao trono de graça, um lugar de restauração, um lugar onde não importa o que eu seja ou o que eu faça, mas eu encontro abrigo em Ti. Eu encontro abrigo na Tua presença. Conforme diz em Salmos 23, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me pelas veredas tranquilas, refrigera a minha alma. Senhor, é esse lugar de relacionamento. Ó Pai, é como a lembrança de infância de comer algo reconfortante num dia tão difícil. Na Tua presença, o Senhor prepara uma mesa. A mesa é relacionamento, a mesa é comunhão, a mesa é vida, a mesa é onde nós conhecemos o Teu coração. Então nesta manhã, Senhor, prepara uma mesa de relacionamento. Ó Senhor, nós estamos aqui sem nenhuma reserva em nosso coração. Estamos totalmente vulneráveis à Tua presença e ao Teu agir e à Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, hoje, quebranta o nosso coração. Ó Senhor, nos ajuda. Talvez nós estejamos como aquele filho pródigo, tentando voltar de algumas bobagens e dizendo: olha, agora eu vou me esconder aqui, vou fazer isso ou aquilo. Senhor, nós queremos apenas nos colocar como filhos, apenas entender a nossa posição de filhos e nos submeter ao Pai e ser abraçados por Ti nesta manhã, Senhor. Ó Senhor, tira todo o sentimento de frustração que não vem do Senhor, que é a vida da nossa alma, que é o sentimento do nosso agir, das nossas expectativas. Alinha a nossa expectativa, Senhor. Alinha a nossa expectativa. Alinha a nossa expectativa com a Tua vontade. Alinha a nossa expectativa com o Teu querer. Alinha a nossa expectativa. Talvez, Senhor, nós estávamos lá no alto, na nossa vontade, mas alinha a nossa expectativa com o céu. Alinha a nossa expectativa com os Teus planos. Alinha a nossa expectativa com o Teu querer, com o Teu agir.
Senhor, se o Senhor colocou planos, projetos, sonhos em nosso coração, porque o Senhor faz assim. Tua palavra mostra que o Senhor coloca projetos, situações, planos no coração de pessoas, mas ajuda-nos a corresponder com a Tua vontade, para que os Teus planos sejam executados pelo Senhor e não por nós, sejam realizados segundo a Tua vontade, não segundo a nossa. Ajuda-nos a discernir aquilo que não vem de Ti, para que não coloquemos a nossa vida, para que não coloquemos o nosso esforço, para que não coloquemos a nossa fé, a nossa oração em coisas que o Senhor não nos chamou para fazer, mas olhemos apenas confiadamente no Senhor, para que nós não desperdicemos óleo com aquilo que não é do Teu Espírito, com aquilo que não vem de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero finalizar. Eu senti de dizer algo para você. Deus te deu a unção com um propósito. E eu lembrei de uma história agora. E eu vou terminar com ela. Havia um homem que ele era responsável por um farol numa costa. Farol aqueles negócio bem grande que fica iluminando para os navios, principalmente à noite, não baterem nas pedras. E o trabalho dele consistia em manter era um farol a óleo, consistia em manter aquele farol aceso, alimentando com óleo todos os dias. Com aquele óleo ele recebia uma quantidade mensal para que o farol estivesse aceso. Aí um dia uma mulher veio e disse: olha, uma senhora viúva disse: olha, eu preciso do óleo porque eu estou sem luz na minha casa. Eu preciso um pouquinho desse azeite, desse óleo, para que eu acenda as lâmpadas na minha casa. Ele falou: ok, pode pegar um pouco. E ele deu para aquela mulher. No outro dia vem um outro rapaz dizendo: olha, meu fogão não está funcionando, eu preciso cozinhar. Será que você poderia emprestar um pouco de óleo para mim, para que eu cozinhe? Ele falou: isso é uma coisa boa. Talvez se eu não emprestar ele vai passar fome. E ele emprestou um pouco daquele óleo. Na noite seguinte, dezenas de navios ficaram encalhados e alguns afundaram porque bateram em uma encosta de pedras, porque o farol havia se apagado. Você recebeu algo de Deus para um propósito. Não use o óleo que Deus te deu para fazer uma coisa que Ele não mandou você fazer. Mantenha os teus olhos no Senhor, e o teu sentimento de fracasso vai ser menor. Amém, queridos? Deus abençoe.